Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto aqui pela NGTV, nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. Uma saudação toda especial a vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas da NGTV. Ao meu lado, Janice Santos. Boa noite. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Que alegria te reencontrar nessa segunda-feira. Alegria minha também, viu, Janice? É recíproco isso. Obrigada. Bom, como é que foi o seu final de semana? Foi cheio de atrações. Fui a Ibirubá ontem, entrevistamos o João Adolfo, né? E ontem lembrei dele, estava lá em Ibirubá, fui visitar a minha irmã, Daniela Santos, e lembrei do nosso entrevistado, que fez o maior sucesso, por sinal, na entrevista. Verdade. Atrás da prosperidade, Janice, seguiu os passos da prosperidade. Eu falei para minha irmã, disse, Dani, conhece? Sim, mano, ele é bem famoso aqui na cidade, realmente, né? Não tem como ser diferente, de uma humildade única. Grande João, aprendemos muito com ele. Verdade. Uma semana que tem um feriado aí pela frente, né? E aí fica o alerta também para as pessoas que vão pegar a estrada e tudo mais ao longo dessa semana. Nós vamos ter uma semana um pouquinho mais curta também aqui no Contraponto. Vamos descansar um pouco a partir de quinta-feira. Mas esses próximos 3 dias aí temos assuntos bem importantes para tratar. Muito importantes. Esse fim de semana para você foi bom? Foi bom, Janice. Foi bom. Ontem, só essas notícias, né, estarrecedoras com relação ao Oriente Médio, todos ficam querendo ou não impactados com tudo isso, mas faz parte que a gente pode fazer, né, aguardar os próximos capítulos. Torcer e orar, rezar para que a situação ela chegue num consenso, que as lideranças que estão à frente desse conflito também elas possam ter um pouquinho de ciência daquilo que provocam em termos da dor, especialmente daquelas famílias que são estraçalhadas pelas mortes, pelas perdas, né? E a gente está vendo uma destruição que é bem impactante. E os reféns, né, me chama muita atenção isso, tem muitas pessoas reféns por lá de lá, enfim. E uma força incrível de Israel combatendo tudo isso, então, até onde, né? Bom. Mas vamos lá com os nossos assuntos. Com os nossos mais locais, graças a Deus estamos bastante longe. Álvaro Damini chegando aí, como você disse, o feriado, 12 de outubro, e fica a pergunta. O que temos para comemorar com relação à segurança em se tratando de crianças nessa data? Ainda temos muitas coisas a fazer interrogações, a nos questionarmos, a perguntarmos, Janice, porque nós gostaríamos de propiciar, enquanto nação, uma possibilidade de que as crianças crescessem todas como nós crescemos, né? Com a parte lúdica, né? Com os seus estudos, e ficassem longe da violência. Mas, infelizmente, tem um percentual que é grande de crianças que ainda sofrem muito abuso. Eu recebi dados, Álvaro, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Passo Fundo, que me impactaram bastante. A cada 3 horas há um registro de estupro de vulnerável no Brasil. A cada 3 horas. É triste demais, né, Janice? E esse número, Álvaro, não representa quase nada. Aqui traz um dado de 10%, mas nem sempre esses casos chegam ao conhecimento das autoridades. Que é pior, né? Pior. São os crimes silenciados dentro de casa. Que as pessoas têm aquela questão, né, de se eventualmente verificar que há uma situação próxima, faz a denúncia, né? Não custa, vai estar salvando a vida de uma criança, vai estar fazendo com que outras pessoas, além dessa criança, não padeçam, não sofram por ter que estar silenciadas diante de uma situação dessas também. A vida e o futuro. Isso aí. Futuro. Bom, vamos apresentar o nosso convidado. Por favor. Nos honra com a sua presença hoje o delegado Mário Pezzi, ele que representa tão bem, há tantos anos, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Passo Fundo. Muito boa noite, delegado. Muito bom ter o senhor conosco novamente. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite, delegado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, podendo discorrer sobre essas situações aí tão tristes que nos tem apresentado o dia a dia. E, obviamente, uma data que deveria ser de confraternização, de alegria, traz também uma notícia que nós, do Sistema de Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil, que é capitaneado pelo DECA, de Porto Alegre,
trazer esse folder que relata, como tu disseste antes aí, Janice, 3 casos de abuso sexual, no caso de estupro de vulnerável, não só abuso sexual, de criança, no caso, vulnerável é, mais das vezes, crianças. 3 casos por dia no Brasil. E muitos outros casos não chegam ao conhecimento da polícia. Pior é isso. Tá? Eu teria que enfatizar o seguinte: há razões que fazem com que um abusador pratique o crime sem temer que a coisa chegue na polícia. Basicamente são as seguintes razões que fazem com que ocorram esses crimes hediondos. Primeiro, a pedofilia. A pedofilia, que é um desequilíbrio mental causado, isso é cientificamente provado já, causado por uma deficiência da substância branca do cérebro, que todo pedófilo possui. E vale dizer também que nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Então, tem casos, na grande maioria, aliás, o pior é isso, na grande maioria dos casos de abuso físico, psicológico e sexual, ocorrem no lar. O lugar onde deveria haver o acolhimento, a proteção, a empatia, ali ocorrem os abusos. E daí, sobretudo as crianças, se veem indefesas, às vezes por anos, sendo abusadas, sem que o fato chegue na polícia. Né? Muitas vezes, infelizmente, também com a omissão de familiares, sobretudo da mãe. Tá? Outro fator que contribui muito para o abuso, no caso, para a prática do abuso sexual, é aquela alegre perspectiva da impunidade. Como de resto, todos os crimes. O criminoso pratica o crime tendo aquela, não vai dar nada. Sensação aquela que sensação não vai de que acontecer não vai dar nada. Isso que leva muitos criminosos a praticarem o crime. Sobretudo aquele que exerce um poder sobre a vítima, como é o caso do pai, como é o caso do padrasto, irmão, avô até. Né? Então cometem esses crimes aí e infelizmente, a criança, principalmente a criança, se sente indefesa, se sente impossibilitada de gritar, de pedir socorro, por medo. Porque já junto com o abuso vem a ameaça. Eu vou matar a tua mãe, se tu falar isso, se tu abrir a boca. E até a própria criança é ameaçada de morte. E mais uma razão é a conivência, como eu disse, da mãe, mas de pessoas da redondeza, que muitas vezes desconfiam. Nem presenciam o fato, mas desconfiam que aconteça o fato pelas circunstâncias ali do local e nada fazem. Né? Aliás, tem uma ferramenta muito eficiente, que nós temos recebido muitas denúncias, que tem resultado em inquérito policial, que é o Disque 100. A pessoa não precisa se identificar. Se ela desconfia, não precisa ter certeza que está acontecendo o crime. Ela simplesmente desconfia, olha, tem que estar acontecendo alguma coisa com aquela criança, com aquela adolescente. Como é que eu vou denunciar? Só discar 100 no celular. Discar 100, dá o endereço, a polícia vai investigar. Se não for nada, melhor, ótimo. Se for, é inquérito policial e os procedimentos penais próprios. É bom que as pessoas saibam isso, delegado, porque tem a questão do anonimato. Muitas vezes as pessoas pensam assim, se eu for denunciar, daqui a pouco é meu vizinho, vai ficar sabendo, vou me complicar. Então tem essa ferramenta
de você poder utilizar um telefone, e aí você, obviamente que a polícia vai fazer o trabalho investigativo, como o delegado falou, se concretizar, você está poupando uma criança de sofrer um abuso tamanho desse. Exato. E cabe dizer que 100% dos Disque 100 que nós recebemos as denúncias são anônimos. São anônimas. E a gente, e não é, a DPCA de Passo Fundo recebe aquela denúncia ali, seja de maus tratos, seja de abuso sexual, a gente sai correndo. A minha equipe de investigação sai correndo, vamos ver o que está acontecendo, na hora. Às vezes com a companhia do Conselho Tutelar, que é bom, às vezes não precisa, às vezes vamos nós mesmos, e no mesmo dia a gente já tem um norte lá do que vamos fazer. Opa, está acontecendo mesmo. Já pedimos medidas protetivas para a Justiça, para tirar a criança daquele ambiente, ou tirar o abusador do ambiente, né? Mas mais às vezes, tirar o abusador de casa. Né? E, então, a ação da DPCA é rápida. Não deixamos 5 minutos parado o fato quando recebemos a denúncia lá. E como volto a dizer, são sempre anônimas. Né? E quando realmente a criança, sei lá, por alguma razão, muitos casos a gente recebe de criança que grita muito em casa, é abuso, é maus tratos, né? Está apanhando a criança. Daí a gente vai ver a mãe lá sofrendo muito, que a criança é autista, que a criança tem algum problema psicológico e grita muito e tal, e não tem nada a ver com maus tratos. Ocorre também. Mas isso a polícia vai verificar, né? Em loco e imediatamente. Delegado, o senhor mesmo falar com esses criminosos que fazem isso quando tem algo em flagrante? Sim, eu faço o interrogatório, eu comando o interrogatório. Os escrivães fazem também. E o que eles dizem? Eu queria entender esse lado. 90% fica em silêncio. Para mim é uma confissão. Não se dá nem o Mas trabalho é um direito. de negar. É um direito de ficar em silêncio, um direito constitucional até de ficar em silêncio. Mas, no meu modo de ver, se trata de uma confissão. Eu lhe fiz essa pergunta, delegado, porque sempre que eu leio uma notícia com relação a casos de estupro, está lá, sofreu abuso dentro de casa por 5 anos. Desde tal idade, a pessoa já está com 12, desde os 5 anos vem passando por isso. Poxa vida, 5, 6, 7 anos, ninguém viu? Ninguém fala? Tanto tempo? Exato. E pior que acontece isso mesmo. Eu peguei casos aqui terríveis que me tiraram até fora da curva. Eu imagino. Criança de 4 anos, abusada até os 8. Quando uma bisavó estourou lá, e a gente fez o que tinha que fazer. Mas muitos casos, como tu disseste aí, a criança, principalmente criança, como eu já falei, né, sofre muito tempo aí sem que receba socorro, que receba ajuda. Muitas vezes por conivência de familiares, principalmente da mãe, que depois é indiciada. E o que a mãe diz? Desculpa, Álvaro, estou tomando as tuas perguntas. Nesses casos que a mãe é conivente, ela defende o abusador. Não acredita. Até há casos em que a pessoa chegou lá na DPCA e disse, olha, a minha filha falou chorando, mas eu não acredito nela. A mãe, quando não acredita no filho, aí é complicado. No final das contas, ela é indiciada por omissão, né? Com a pena equivalente ao crime de estupro de vulnerável, no caso, quando for o caso. Delegado, no imaginário popular, pode parecer muitas vezes que os casos eles estejam concentrados em regiões mais periféricas da cidade, em comunidades mais pobres, mas acredito que seja algo meio que geral que o senhor tenha a falar sobre isso. Muitos casos efetivamente ocorrem, infelizmente ocorrem em periferia, né? Mas muitos casos também, alguns outros casos, um percentual menor, mas ocorrem no centro, entendeu? Da cidade, com pessoas até com nível nível de renda, social educacional, melhor. social melhor.
que cabe dizer também que nós temos assim, uma média de 15 casos de abuso sexual por mês, em Passo Fundo. 15 casos de abuso sexual por Ou seja, a mês. cada 2 dias do mês o senhor recebe uma denúncia. Sim. Ou é estupro de vulnerável, ou é estupro, que daí estupro é quando a vítima tem mais de 14 anos. Se é menos de 14 anos, daí é estupro de vulnerável, né? E tem a importunação sexual também, que é uma lei nova, um crime novo, que agora que a gente tem efetuado muitos inquéritos sobre esse caso, que é uma pena menor, mas que abrange aí fatos que antes não era nem penalizado, porque era um TC, era um termo circunstanciado antes com ato obsceno, uma coisa assim, né? Que simplesmente a pessoa ia lá e pagava uma cesta básica e estava feito. Agora é 5 anos de reclusão, a importunação sexual. Que assim, exemplificando, pode se configurar eu digo a moça porque a moça sempre, 99,9% vítimas são mulheres, né? Dificilmente um homem. Até temos casos aí de adolescentes, meninos vítimas de importunação sexual, mas geralmente são mulheres. Mas exemplificando, como eu disse, a moça está andando na rua, o cara passa e passa a mão nela. Importunação sexual. Complicado. Eu sei que o nosso tempo está curto, Álvaro. Mais uma, rapidinho, por favor. Tem um gesto agora, um sinal que está circulando na internet, até compartilhei no meu Instagram, não sei se o senhor tomou conhecimento, que é esse gesto, quando precisa pedir socorro, não sei se o senhor chegou já a tomar conhecimento. Isso faz sentido? Deve ser incentivado? Sim. Agora, esses sinais são bons. Agora, eu acho o que deve ser massificada é a comunicação, né, a todas as pessoas, principalmente as pessoas que lidam com crianças, como professores. A professora, mulher principalmente, que a mulher tem mais sensibilidade para isso, né? A professora deve estar sempre atenta à alteração no comportamento da criança ou do adolescente. A criança era alegre, falante, de repente ela ficou calada, chorosa, agressiva. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo. Então a professora tem que atentar, no caso, e agilizar o acionamento dos órgãos de proteção. Eu diria assim, principalmente a polícia, a DPCA. Muito bem. Delegado Mário Pezzi, delegado responsável pela Delegacia da Criança e do Adolescente, esteve conversando conosco a respeito dessas situações, já que na próxima quinta-feira, dia 12, é o Dia da Criança, e infelizmente nós temos esses casos, né, de estupro de vulnerável, abuso de outras formas, maus tratos, e a gente tem que de alguma forma tentar diminuir isso, delegado. Exato. Obrigado pela sua presença. A gente vai lhe convidar em outras oportunidades para voltar a falar sobre esse assunto. Agradeço, Álvaro, Janice. Estamos sempre à disposição na DPCA para esclarecimento desses assuntos que são muito importantes para a sociedade. Delegado que foi um dos nossos convidados quando nós iniciamos aqui no Contraponto, esteve conosco no início, merece estar sempre aqui, cada vez com nossa audiência. Portas abertas. Portas abertas. Muito obrigada, delegado. Esse assunto é muito sério e vocês fazem com muito carinho e responsabilidade. Meus cumprimentos. Obrigado. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Feira do Livro de Passo Fundo, que vai ser retomada depois de 2 anos. Nós já voltamos.